Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Enfermagem, o podcast feito por estudantes de enfermagem da FENSG para dar voz a quem faz a diferença no cuidado. Eu sou Milena e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre práticas integrativas e complementares, as PICs, no contexto da mulher com dor crônica. Vamos trocar experiências e aprendizados com uma convidada que é referência nessa área e tem muito a compartilhar sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Olá, meu nome é Rayane e hoje a gente tem o prazer de receber a enfermeira Alexandra Xavier, que é especialista em saúde da mulher e em práticas integrativas e complementares. E, enfim, é um prazer, Alexandra, ter aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente e por poder compartilhar, né, das suas experiências, das suas vivências, do seu conhecimento com a gente hoje. E para começar, a gente queria que tu contasse um pouquinho pra gente da tua trajetória na enfermagem e o que te fez escolher saúde da mulher. Então, a minha trajetória de enfermagem, eu digo que eu sou uma das pessoas mais filhas da UPE, né? Eu nasci na UPE, nasci no CISAM, fui aluna da FENSG, com vocês, né? Fui monitora, fiz o concurso para professora da UPE. Antes também fui enfermeira do CISAM, né? Concursada. Fiz meu mestrado na UPE e meu doutorado na UPE. E meu encantamento com saúde da mulher começou nos meus últimos períodos de formação. E achei sempre uma área muito rica, muito iluminada, né? É algo que eu queria para a minha vida profissional. E aí foi por isso que eu escolhi saúde da mulher, né? E logo depois de algum tempo, né? Acho que uns 20 anos depois de formada, eu decidi ir para a área das práticas integrativas. E o meu desejo era que as mulheres pudessem parir sem dor. Por isso que eu decidi fazer acupuntura, comecei com acupuntura, e depois desse descortinar, né, das práticas integrativas, eu fui fazendo outras formações, né, e hoje o meu caminho de trabalho é unir esses dois momentos, a saúde da mulher e as práticas integrativas. Dentro do nosso assunto do podcast de hoje, eu queria que a senhora definisse melhor para a gente o que são as PICs. Então, muita gente conhece as práticas integrativas com o nome de medicina natural, medicina integrativa, medicina alternativa, terapias alternativas. Há muitas formas de se dizer. Mas o termo que hoje no Brasil a gente chama, a gente utiliza, é práticas integrativas e complementares em saúde, que são, ela foi regulamentada pela portaria 971 do Ministério da Saúde, e daí, a partir daí, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas, com uma única finalidade: garantir à população o direito de escolher, por ter também no seu cuidado a oportunidade de vivenciar as terapias integrativas. Que são algumas vocês já conhecem, já ouviram falar. Acupuntura, terapia floral, fitoterapia, aromaterapia, terapias externas antroposóficas e tantas outras. A senhora falou que, de certa forma, o seu primeiro contato com as PICs foi a sua vontade dessa questão do parto sem dor, o parto mais humanizado. E o que mais inspira a senhora nesse campo, além disso? Então, na questão do parto, acho que eu pude ter a honra de vivenciar, de dividir essa experiência com muitas mulheres, com as quais eu participei do parto delas, né? Podendo oferecer caminhos para que o parto e o nascimento fosse algo extremamente já é valioso, né? Mas que fosse bem vivenciado, que fosse vivenciado como uma dimensão de empoderamento feminino, né? De humanização e respeito à mulher e ao nascimento. E também pude fazer com que, nesse momento, os alunos que estavam presentes comigo também pudessem participar desse encantamento e desse sagrado que é nascer, né? Nascer e parir. Nasce a mãe, nasce o bebê. E também uma experiência que é extremamente reveladora e é contagiante e nos transforma também.
Eu acho que, por experiência própria, eu sou mãe, eu tive um parto natural. Eu acho que um dos maiores medos na gestação, durante a gestação, em questão do parto natural, é a dor. E eu acho que as práticas integrativas ajudam bastante a gente a ressignificar essa dor durante o parto. Perfeito. É muito bom, né? Ouvir essas experiências na prática da senhora e na prática de vida de Milena, e é muito bonito. E puxando agora um pouco, realmente, para a questão da dor crônica, que é uma situação que acomete muitas mulheres hoje em dia, como a senhora acha, acredita e põe em prática como as PICs podem auxiliar essas mulheres, né, que vivem com essa dor e como as PICs podem ser benéficas no manejo dessa dor? É, e nesse aspecto, eu posso falar um pouco. Recentemente, eu defendi minha tese, e na minha tese eu avaliava a efetividade do cuidado nas terapias integrativas para mulheres com dor crônica. Então, foram 37 mulheres, e no final minha amostra ficou com 30 mulheres, e elas falavam de como elas chegaram, né? Então, tinha uma história de como elas chegaram para fazer o tratamento, como foi a experiência delas no tratamento com as práticas integrativas e como elas estavam se sentindo depois de pelo menos umas 10 sessões, né? Uns 30 dias, mais de um mês depois da terapia. Então, foi altamente assim impressionante como as terapias vêm para elas realmente alcançam aquilo que ela propõe. Não é somente a gente teve excelentes resultados na questão da dor. Então elas aliviaram, elas tiveram realmente alívio verdadeiro da dor, que eram dores de fibromialgia, dores lombares, dores em vários segmentos articulares, né? Então houve de fato o alívio das dores, mas isso não foi tudo. Elas mudaram a forma como elas viam o seu próprio cuidado. Elas começaram a perceber que aquilo ali era tão integrador que conseguia trazer uma mudança no mundo, na expectativa delas da vida, no ânimo delas. Elas começaram a se sentir mais em paz. Elas diziam que aquele momento delas era um momento muito especial de encontro, reencontro de si mesma. E a partir disso elas prospectavam para o futuro situações e coisas que elas jamais pensavam que antes podia fazer, quando elas estavam limitadas pela dor. Então elas agora, nossa, eu penso em fazer tanta coisa. Tinha uma senhora até engraçada de 80 e poucos anos que ela disse, nossa, eu saio daqui tão bem que eu posso até correr. A gente achava a maior graça. Mas, enfim, muitos projetos novos de futuro surgiam por meio, como resultado desse cuidado, né? E uma das coisas mais lindas era o grau de gratidão, de amor fraternal que se desenvolvia entre o enfermeiro que cuidava e as pessoas que eram cuidadas. Elas diziam assim, é como uma família, eu me sinto muito amada aqui. Então, para mim, isso foi maravilhoso de ouvir, não é? De estar lá no resultado da minha tese, mostrando que, de fato, o cuidado nas terapias integrativas para mulheres com dor crônica traz uma repercussão no ser como um todo. É holística mesmo. É muito interessante. E a dor, ela não é só a dor, né? Ela vem carregada de ansiedade, de impotência, de não conseguir realmente viver. E é muito bonito, realmente, os relatos, porque a gente consegue ver o quão é benéfico e o quão muda a vida das pessoas, realmente, de dentro para fora. E não só na dor física, mas na vida mesmo. Isso é muito legal. Como a senhora falou, né, da sua tese e tudo mais, da sua prática, houve alguma dificuldade na implementação dessas práticas? Alguma dificuldade? Qual foi, assim, para a senhora? Olha, no lugar onde eu desenvolvi o trabalho, ele já funciona com as práticas integrativas há mais de 20 anos, que é o Hospital Militar de Área do Recife. Então, eu não tive dificuldade porque o serviço já existia, né? Eu integro esse serviço, então foi muito tranquilo.
No ensino das práticas integrativas, é que às vezes a gente encontra algumas dificuldades, porque, é, como não é uma prática que é a convencional, como ela tem um quê de diferença e as pessoas, ela não é bem compreendida, então, às vezes, as pessoas acham que ficam céticas, não acreditam que isso tudo seja realidade. E por conta disso, eu comecei a implementar nas minhas aulas práticas com as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, ou sempre há uma vivência delas, porque é um tipo de conhecimento que não se tem apenas com o cognitivo, com a cabeça. É preciso mesmo experimentar. Eu diria assim, é difícil falar do amor para quem nunca amou, mas quem amou sabe de fato o que é o amor. Então, as práticas têm um quê disso, porque elas elas mobilizam os sentimentos da gente e não é uma coisa só do pensar, é uma coisa do sentir, né? É uma coisa do perceber e isso tudo só consegue ser compreendido por meio do coração, por meio da vivência. Então, por isso que às vezes, para falar, a dificuldade se encontra quando a gente pretende definir algo que não é compreensível somente pelo pensar. E dentro dessas suas experiências em hospital, como a senhora falou, né, no militar, no ensino, eu queria que a senhora trouxesse alguma história, algum caso interessante que mostre bem a importância desse tema na vida das pessoas. Então, eu tive uma das pacientes que passou por mim, ela era aluna de enfermagem, não era aluna da UPE, era aluna de enfermagem, e todo mês ela ia para a emergência com dores menstruais intensas, precisando ser medicada, fazia exames, ressonâncias, para ver o que é que ela tinha. As pessoas logo que atendiam, né, os profissionais, diziam que os médicos que ela tinha endometriose, mas que ela tinha toda a clínica, e fazia os exames e não dava nada, e não era aquilo, e não era conclusivo. E ela já estava desesperada, porque no auge da sua juventude ela pensava: vou terminar meu curso de enfermagem, quero ser mãe. Mas será que eu vou poder ser mãe com todos esses meus problemas? Aí ela começou a fazer acupuntura e usar a fitoterapia. E ela ficou impressionada. Ela disse: meu Deus, eu nunca pensei que uma coisa tão simples pudesse trazer um resultado tão bom. E a partir de agora, eu mesma, com a minha história, né, vou buscar essa formação, porque eu sei o quanto eu estou me sentindo bem. Eu sei que agora abriu-se para mim a esperança de eu constituir a minha família, né? Então, a área que vale muito a pena investir. Esse é um dos exemplos, né? São tantos, né? São tantos. Todos os dias, eu digo que essa área é uma área de receber presentes, porque todos os dias a gente escuta queixas das pessoas que vêm nos procurar, mas também todos os dias a gente se surpreende, porque tudo sempre é uma surpresa para a gente. A gente sabe que tem a efetividade, mas é lindo a forma como ela consegue revolucionar a vida das pessoas. Então, a gente também escuta isso todos os dias. É uma área muito, muito gostosa, muito edificante para o enfermeiro. Por isso que eu acho que vale bastante a pena que a enfermagem deseje, né, as pessoas, os alunos de enfermagem, tenham esse prazer de se aproximar dessa área, seja para agregar na sua especialidade, seja para ser um terapeuta integrativo também. Tudo isso é riqueza, vale muito a pena. E uma pergunta particular agora, já que a senhora falou da sua aluna. O que a senhora indica para enxaqueca? Bom, é claro que o que é interessante dessa área e por que ela é tão resolutiva é porque ela não vai tratar você separado. Não é uma cabeça que dói, não é um intestino que está desregulado e aí por isso a cabeça dói. É uma pessoa num processo de vida e que a desarmonia dela se revela a partir de uma enxaqueca.
Então, cada uma das racionalidades em saúde, por exemplo, a medicina tradicional chinesa vai olhar de uma forma diferente da medicina convencional. A medicina antroposófica também diferente das outras duas. E a Ayurveda também diferente das outras duas. E o mais belo de tudo é que, mesmo sendo diferentes olhares, a resolutividade é bem grande. Por exemplo, no meu dia a dia, quando eu encontro uma pessoa com enxaqueca, nós vamos dizer que a gente vai precisar trabalhar o fígado. Essa é uma orientação da medicina chinesa, tá certo? Porque, como cada um tem um olhar diferente, eu tenho que, pelo menos, me aproximar de uma para poder explicar. Então, a gente vai dizer que existe uma desarmonia no canal do fígado, uma elevação do yang do fígado. Diferente, né? A nomenclatura. E, por conta disso, nós vamos ter que harmonizar essa elevação do yang do fígado. Como? Através de ervas. Por exemplo, na fitoterapia, a gente pode utilizar as ervas amargas, refrescantes, tá certo? Se você for friorenta, aí ervas amargas amornantes. É um dos processos, porque o sabor amargo, ele é um sabor que tonifica o canal do fígado. E os outros, através, por exemplo, da acupuntura mesmo, que são os pontos específicos para fazer quitar essa elevação, né? Diminuir esse excesso de energia do fígado no alto. Então, a gente trabalha também com os pontos de acupuntura, que podem ser pontos através da acupuntura sistêmica, pode ser através daquelas sementinhas na aurícula, vocês já viram, né? Pode ser através das sementinhas na aurícula, pode ser através do doin, que é pressionando os pontos de acupuntura, né? Agora, precisa ser rítmico, precisa ter uma periodicidade fixa, porque senão fazer uma vez só melhora, mas é claro que vai voltar. E precisa tratar um período de pelo menos de 1 a 3 meses para que o corpo entenda essa nova informação que está sendo dada para que ele funcione dessa nova forma. E aí, como toda prática integrativa, também vamos cuidar de uma forma salutogênica de você. Além de fortalecer os seus processos de homeostase natural, né, de equilíbrio, a gente vai dizer que você precisa fazer atividade física, que é uma forma de mobilizar. A gente vai dizer que você vai também tratar e cuidar de evitar alimentos que sejam processados, alimentos muito gordurosos, né? Muito açúcar. Então, a gente sempre vai abordar também esses outros processos. Dormir cedo, não usar tela até perto da hora de dormir, porque o canal do fígado ele é nutrido durante a noite, né? Então, é preciso você dormir bem. Então, é uma coisa complexa, não é uma coisa curta. É uma coisa complexa, mas é porque é assim mesmo, não pode ser só uma pílula mágica. É também comportamental, né? E tem também as outras questões que são de ordem emocional, mas aí seria muito mais, que seriam conselhos, né? Orientações, mas seria muito mais complexos para a gente abordar em tão pouco tempo aqui. Obrigada, professora. E para a gente encerrar, quais dicas a senhora daria para estudantes ou profissionais ou quem quer que queira, que se interessa por essa área de como se aproximar dessas práticas que são tão benéficas assim para a nossa vida? Olha, nós temos aqui, uma das coisas que eu acho importante, na UPE a gente tem a monitoria de PICS, nós estamos nos preparando para montar, graças, se Deus quiser, vai sair, viu, gente? Daqui a pouco tempo, um ambulatório no CISAM, com práticas integrativas, né? Vai ser uma extensão com os alunos. A formação, vamos ser mais consolidada, a gente tem hoje. Eu sou professora também da Universidade Federal de Pernambuco. Existe o curso de especialização em práticas integrativas lá. Eu dou o módulo de aromaterapia. Eu ministro o módulo de aromaterapia. Tem público só é essa. Fora ela, tem as escolas de formação aqui no Recife, que é a TAUS, e que fica lá na Estrada do Encanamento, e a Escola Shen, de Medicina Tradicional Chinesa, que fica na Conselheiro Portela. Então, são as mais tradicionais
do Recife, onde a gente entende que a formação é de boa qualidade. Eu queria agradecer a senhora por topar compartilhar a sua experiência, a sua vivência com a gente e que a gente possa ter, assim, mais contato, né, com esse tema. Eu acho que é muito importante para a nossa formação e para a nossa vida, como a gente conversou aqui, né? A gente chega a mais um episódio, ao fim de mais um episódio do Vozes da Enfermagem. Eu agradeço pela sua presença e pelo seu tempo também, que a senhora disponibilizou por estar aqui com a gente. Se você gostou do episódio, compartilha com seus amigos e fica ligado que os temas dos próximos episódios estão bem legais e vocês vão gostar. Obrigada, gente, pela atenção. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.